conseguir parar o Flamengo da forma que você parou, acho que dá pra contar uma grande atuação. Segundo tempo, com o Flamengo sem os volantes principais ali jogando e o Thiago Maia baqueado. Segundo tempo, assim, gente, vamos botar as coisas nas caixinhas certas, né? O Vitor Pereira não é o suprassumo de técnico, pode se tornar com o Flamengo com o material humano que ele tem. Ponto. Ele não fez o ano passado no Corinthians, o Corinthians jogar em momento nenhum o espetáculo que se esperava, porque ele tinha as ideias de jogo, porque ele não tinha material humano. Esse é o ponto principal. Não acho que o Corinthians na temporada passada, muito menos contra o Flamengo, fez esse jogo todo. Não acho. Não vejo isso. Fez um jogo com características de Corinthians, conseguindo segurar uma pressão de um Flamengo que parecia meio despretensioso até no jogo, porque esse Flamengo na Neoquímica foi melhor que o Corinthians no primeiro jogo. No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor que o Corinthians no Maracanã. O segundo tempo do Corinthians foi ok, foi bom, conseguiu fazer. Mas excelente, espetacular, não vi. Sinceramente, não vi isso do Corinthians. Levando em consideração o contexto. Levando em consideração o contexto. Maracanã lotado, a gente sabe a dificuldade que é. Sim. Mesmo o Flamengo ali desfalcado de seus volantes, era um Flamengo forte, com ofensivamente todas as suas peças ali à disposição e vivendo um bom momento. Eu acho que ali dá para classificar como um grande jogo do Corinthians. Foi Corinthians nas características. De conseguir neutralizar e ser cirúrgico para levar o resultado a disputa para o pênalti. Agora sim, o Fernando Lázaro ele tem uma dificuldade esse ano que já tinha o Vitor Pereira no passado e que já tinha outros treinadores com o Corinthians. O cobertor é curto. Se ele tira o Renato Augusto, criatividade no Corinthians falha demais. Contra a Inter de Limeira, o Juliano teve muita dificuldade de criação, mas muita dificuldade de criação. Quando ele tentava baixar para fazer a primeira saída de bola, principalmente pelo lado direito, ele tinha dificuldade. Ele só tocava de lado, não tinha ninguém para distribuir. O Romero não se encaixou tão bem. Uma hora ele ia para o lado esquerdo, o Roger Guedes tinha que se sacrificar, não, mas tinha que sair mais da posição que deu certo com o Yuri Alberto jogando pela esquerda. E não deu certo. Então, assim, o Corinthians, eu entendo que o Lázaro está tentando encontrar um time sem essa peça principal, que é o Renato Augusto. Renato Augusto é o cara cerebral dessa equipe. Depende dele para criar jogadas. Tanto é que no segundo tempo, quando ele coloca Fagner, Fábio Santos, quando ele tira o Cantige, ele coloca o Rony, quando ele avança um pouco mais do Queiroz ali para ajudar na construção com o Renato Augusto, quando ele começa a mexer, quando ele coloca o Adson e o Romero, ele consegue encaixar um time melhor. Acho que não foi o Romero que saiu quando o Adson entrou, já não vou lembrar. Mas foi no sábado. Agora, no primeiro tempo, foi um Corinthians ruim. Um Corinthians que pegava a bola e tentava na velocidade, principalmente pelo lado esquerdo, quando estava o Roger Guedes, e só. O Juliano foi mal, o Rafael Ramos não fez uma boa partida, o Bruno Mendes sofreu demais porque tinha que recompor junto com ele pelo lado direito, e o lado direito defensivo do Corinthians sofreu demais contra a Inter de Limeira, não tinha recomposição. O Matheus Bidu foi o melhorzinho em relação a essa linha de 4, e o Gil tendo que se virar para ajudar. Tanto é que o Gil, durante quase todo o primeiro tempo, ele fica... avança, ele vai instruindo os jogadores para se posicionarem. O Corinthians tem um cobertor muito curto para essa temporada. Brenner, como é que o Corinthians pode depender do Renato Augusto, exatamente sobre cobertor curto que a gente está falando, sendo que em muitos jogos ele não estará presente? Isso é uma certeza que a gente tem. Não vejo uma solução fácil. Até por isso é preciso entender o tamanho do desafio do treinador. Vamos criar uma situação, gerar um cenário, uma variação em que o time não tem o Renato Augusto e mantém efetividade. Hoje no Corinthians não... Ou que não fique tão desproporcional. Mas não existe. Ele vai ter de testar. O Adson já foi uma boa sacada. Quando ele lança o Adson contra o Água Santa, eu até imaginei que ele ia retomar a ideia de um 4-3-3. O Adson aberto por um lado, o Roger Guedes do outro. Não, o Adson jogou centralizado, tentando se aproximar mais de Renato Augusto, flutuando bastante. Essa pode ser uma situação, mas dizer que vai resolver o problema da criação do Corinthians, não vai. A solução menos impactante para a equipe nessa formação seria o Juliano. Sim. Mas o Juliano não aproveita oportunidades. Quando entra como titular, não consegue render. O Juliano, como reserva, é até um jogador que entra, consegue mudar um pouco a característica, mas não é esse cara, não é o substituto do Renato. Então, quando você olha para o elenco,
e não tem um jogador que nem de longe lembra as características, tende a fazer improvisação, como o Vitor Pereira tentou em alguns momentos, até o Roger Guedes chegou a jogar centralizado. Contra a Inter de Limeira, em alguns momentos, o Romero foi fazer essa função. Sim. E não dá, o Romero não é um jogador criativo, não tem repertório técnico para jogar por ali. Então o Corinthians vai ter esse problema crônico de criação ao longo da temporada e de dosagem do Renato Augusto. Então, como você mantém esse time principal, muito do que o Vitor Pereira fez na temporada passada. Segura para os grandes jogos e muitos desses grandes jogos serão em casa. Então, o elenco desequilibrado do Corinthians ajuda a explicar porque tem esse desempenho melhor em casa. Quando o treinador tiver de poupar, ele geralmente vai escolher uma viagem, um jogo fora, um jogo que... O campo é pesado. Campo pesado. E o Corinthians está mais acostumado a jogar nesse gramado rápido da arena. Um futebol que é muito difícil. Exige cada vez mais, a cada ano que passa mais, Sim. vitalidade. O Corinthians não tomou nenhuma providência de 2002 para 2023 para tentar equilibrar mais essa questão. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É o mesmo problema do ano passado. Você tem 11 jogadores ali que, beleza, para situações especiais, mas para o grosso da temporada você vai continuar sofrendo. E ainda para você manter um cara fundamental, e aí eu acho que não é nem criticando, porque eu acho que foi um bom negócio no final das contas para todo mundo. Yuri. Você teve que abrir mão de 2 jovens jogadores que poderiam ser... O Yuri era aquela situação, tudo bem que a gente não deve incentivar e estimular a loucura no futebol. Lógico. Mas a gente se colocando na pele do dirigente do Corinthians, o que eu vou dizer lá em casa se eu não fico com o Yuri? Não, e assim, dentro dos moldes, lógico, você sempre vai que o Robert Renan se torna um zagueiro espetacular, muito promissor, a gente viu pouco ele aqui. Você não vai saber o que vai acontecer, mas dentro dos moldes da necessidade do Corinthians imediata, acho que foi um bom negócio, mas aí o cobertor curto fica ainda mais curto. Pra mim, a temporada do Corinthians, independentemente que vai ainda ao mercado, do quanto que o Lázaro, eu falei com desconfiança do começo de temporada, mas eu acredito que pode ser um nome muito bom pro Corinthians como técnico. Eu acho que no final das contas, o grande carro-chefe da temporada do Corinthians tem que ser torneio mata-mata. Libertadores e Copa do Brasil. Fazer um brasileiro equilibrado. Tem potencial também não. Eu não consigo ver o Corinthians batendo com o Palmeiras, com o Flamengo. Medalhão completa 9 anos de apresentação e 10 temporadas no Corinthians. Acompanhe tudo até o fim para entender. Inscreva-se no canal e ative as notificações também. O lateral Fagner completou recentemente 9 anos desde a sua apresentação com a camisa do Corinthians. Ele parte para sua 10ª temporada, defendendo a equipe alvinegra. Sempre postado e soberano na posição, ele esteve como titular na maioria dos jogos que completaram essas temporadas todas. São cerca de mais de 480 jogos defendendo a camisa do Coringão e também mais de 220 vitórias nestes jogos todos em que ele esteve em campo. Ele embarca agora para a sua temporada de número 10, ao lado da fiel corintiana. Nas redes sociais, ele relembrou de sua chegada ao clube que ocorreu em 2014. Na minha opinião, Fagner é um dos grandes jogadores da história do Corinthians e considerado um dos melhores laterais da história do clube também. E aí, torcida do Timão, qual a sua opinião? Deixa um comentário aqui abaixo com a sua opinião. Comente sobre o assunto que trouxemos neste vídeo de hoje. Por enquanto é só. Vamos fechando por aqui com a torcida corintiana que ficou até o final. Retornaremos logo para trazer novas notícias e novos vídeos com mais informações do Timão. Até a próxima e vai Corinthians!